Quem já percebeu que o Senhor está aqui? Ah, tá. Achei que era só eu. Ou seja, os seus problemas estão resolvidos. A tua resposta chegou. A transformação da tua vida chegou. Sabe o problema que você tinha? A partir de agora não tem mais. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja. Gente, vocês estão felizes hoje? Quem está alegre aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem alto. Mais alto. Aleluia. Isso aí. Maravilhoso quando o poder de Deus chega, né? Gente, igual eu sempre falo e é verdade, né? Mais uma vez um privilégio estar aqui ministrando a palavra, falando dele, da nossa fonte, né? Quem é a resposta para nós, amém? E eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite, amém? Então, gente, abram comigo lá em Salmos 1, nós vamos ler do 1 ao 6. E sabe o que o Senhor Espírito falou para mim? Pergunta o quê? Que hoje vai ser uma noite de aprovações. Aleluia. Não, acho que você não entendeu. Hoje é uma noite de aprovações na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, na tua família, nos teus relacionamentos. Glória a Deus. Gente, quando eu descobri que ia ministrar, perguntei se o pai queria pregar, não quis pregar. Falei, mas daí, como é que a gente faz agora, né? Mas eu estava meditando num texto esses dias de manhã aqui na igreja, e o Senhor falou muito forte comigo. E eu já tinha lido esse texto, né? Por isso que é muito importante o que a gente aprende, né? A meditação, você pegar o texto e destrinchar ele, é essa a palavra certa. Pegar lá, meditar mesmo, né? Pegar e ver qual é, porque ali não é apenas mais uma palavra que está sendo escrita, né? Mas é a revelação do Senhor, né? É a vida, a fonte da vida, que a gente acabou de cantar, é o que está escrito aqui. E eu estava lá e quando eu entendi isso aqui, eu falei, Senhor, que maravilha, né? E é assim, gente, o poder de Deus age dessa maneira, amém? Então vamos ler lá, está aqui já? Glórias. Eu vou ler na minha aqui, mas é NVI, né? É a mesma. Então diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluia. Gente, então, algo muito interessante, a primeira coisa que nós temos que entender nesse texto, que me chama a atenção, é a partir do 2 lá, que diz que ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Quem já escutou esse texto, esse versículo? Já viram, né? É bem famoso, bem falado e pregado. A primeira coisa que nós temos que entender é que a lei do Senhor que está dizendo ali, não é a lei lá que a gente tinha que cumprir um mandamento lá, se a gente não cumprisse um, a gente perdia todos os outros lá, né? Quando a gente escuta muito a palavra lei, a gente acha que é algo que eu tenho que seguir, algo, né, que vai, se eu não fazer aquilo vai me condenar, porque é uma lei afinal de contas. Mas não é isso que está dizendo aqui. A lei do Senhor que está falando aqui é a palavra de Deus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. Essa lei que a gente tem que entender é aqui. Essa lei, gente, é a palavra de Deus. Lá, quem aqui já leu o Salmo 119 inteiro? Poucos corajosos, né? Leu o maior capítulo da Bíblia, né? Gente, lá no Salmo 119 ele fala 100%, né? Na verdade, bastante textos eles usam esse termo, lei do Senhor, a lei do Senhor, tal coisa. Então, só para a gente entender, a lei do Senhor aqui é a palavra, tá bom?
Entenderam o que eu estou falando? O que é a lei do Senhor então? Mais alto. Glória a Deus. Tá bom? Então, vamos seguindo lá. No 3, ele diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Vamos até aqui por enquanto. Gente, eu estava lendo isso e não tinha entendido o que é isso, né? Árvore plantada à beira de águas correntes. O que significa? O que tem a ver com a palavra? O que isso tem a ver com o texto? Ele está falando sobre a lei de Deus e agora ele entra nisso. Mas daí eu entendi. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Isso é o benefício de quem medita na lei do Senhor. Amém? Quando você tem essa satisfação que o salmista diz ali, quando você medita nela, quando você vai lá e tem essa fome, vamos dizer assim, né? Esse anseio para ler a palavra, para querer mais de Deus, igual a gente cantou aqui, quando você tem isso, a Bíblia compara nós como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Por quê? Porque aonde tem água, tem vida. Aleluia! Aonde tem água, tem vida. Vocês já perceberam que é assim no nosso mundo? A parte mais bonita do nosso planeta, da floresta, você vai ver lá, tem um rio no meio. Tem uma parte que tem água, porque aonde tem água tem vida. Então a Bíblia compara nós como uma árvore, uma planta que está à beira da vida, que é a palavra, que é a palavra de Deus. A Bíblia está fazendo essa comparação com nós. E mais do que isso, ele diz assim: dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Ou seja, você tem um fruto que vem através da palavra na tua vida. Você gera algo, você não está ali apenas para ficar. Não, você está ali para multiplicar, é diferente. Você está ali para dar para os outros. Você está ali para retribuir, porque isso é o que a palavra faz na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E, gente, continuando o texto, ele diz assim: tudo o que ele faz prospera. Repita: tudo o que ele faz prospera. Mais uma vez. Mais uma vez. Gente, é muito maravilhoso isso aqui. Aqui tem algo sensacional. Quando você está meditando na lei de Deus, que é a palavra, você está gerando fruto e a tua vida é próspera. Quem pega, fala amém. Só que aqui não é no sentido literal de dinheiro, né? Verba, bufunfa, em outras palavras. Não é isso, também. Mas aqui o próspero é em todas as áreas da nossa vida. É no teu relacionamento, é na tua família, é no teu chamado. Você é próspero. Tudo que você pega para fazer, dá certo. Já viu? Já conheci alguém que é assim? Que tudo que aquela pessoa faz, ela faz muito bem. Dá certo, porque aquilo é próspero na vida dela. Porque ela se satisfez na lei do Senhor. Se satisfez na palavra. Aqui nós temos algo muito interessante, que na mesma maneira que a gente é muito próspero com a palavra, quando a gente não prospera em certas áreas da nossa vida, isso mostra o quê? Que a gente não está na palavra, na lei de Deus. E isso é normal, isso, gente, é dia a dia da nossa vida. Você já percebeu que tem coisas que você colocou a mão para fazer e não foi para frente? Não é porque você é muito ruim, é simples, é porque a palavra não estava naquele lugar, então não prosperou. Porque ele está falando como é feliz aquele quem? Vocês, nós. Então todo mundo que entendeu isso, colocou isso em prática, vai prosperar naquela área. Ele não está falando para uma pessoa específica, como é feliz aquele. Eu não sei vocês, mas eu sou esse aí. Eu sou esse daí. Quem mais está entrando comigo nesse lugar? Amém? Então, começa a ver na tua vida a partir de hoje. Tem alguma área, Caleb, nas minhas finanças, não vai para frente. Não é próspero nessa área. Nessa área você ainda não está na lei de Deus. Você ainda não meditou. Você ainda não entendeu. Você ainda não rompeu nessa área que você precisava. E dessa maneira a gente começa, né, a ter problemas. Quando a gente não está na lei de Deus. Quando a gente não está na lei de Deus. Então tudo isso aqui no versículo 3, que é o que a gente está vendo aqui, gente, é benefícios de uma vida com a palavra.
Repita isso: benefícios de uma vida com a palavra. Amém. No 4 em diante ele diz assim: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui, da mesma maneira que ele traz os benefícios de alguém que segue a palavra, ele traz as consequências de alguém que não serve a palavra, que é o que está escrito aqui. Você se torna uma pessoa ímpia, né, diante de Deus. Mas eu não quero entrar muito nisso aqui, né, nesse texto específico. Vamos lá para o 6, que é o que nós vamos estar entrando hoje. Diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Lembra que eu peguei e falei, comecei falando que hoje era uma noite de aprovações? E eu estava lendo esse texto e Deus me mostrou algo interessante. Que ele diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Ou seja, o caminho que o Senhor aprova é o caminho da palavra. Porque um justo medita na lei de Deus e se satisfaz na lei de Deus. Amém? Vocês estão entrando comigo nesse lugar? O caminho que o Senhor aprova na nossa vida é o caminho da... Todo mundo junto. O caminho que o Senhor aprova é o caminho da... Isso, gente, é o caminho da palavra. É o caminho que Deus, você tem o cheque de Deus na tua vida. É o caminho que você vai lá e fala assim: cara, eu tenho o sim de Deus para tudo que eu fazer, porque esse é o caminho que Ele aprova na minha vida. Esse é o caminho que Ele tem para mim. Esse é o caminho verdadeiro. É o caminho da fonte, da água da vida, que tudo jorra. Esse é o caminho da fonte verdadeira. E é isso que eu quero trazer nessa noite. É muito interessante porque às vezes a gente não entende algumas coisas, né? Mas é simples, a nossa vida, ela é, ou ela vai segundo a palavra, ou ela vai segundo o que a gente acha que é. E não é literalmente esse caminho que Deus quer que a gente ande. A gente até aqui entendeu que a palavra, quem aqui já escutou os pastores pregando aqui, né? A gente já foi ensinado que a palavra de Deus, você tem que ter uma palavra na tua vida, porque aquilo vai prosperar, né? Você tem que ter uma palavra nas tuas finanças, na tua vida familiar, na tua saúde, porque aquela palavra vai trazer a resposta para você. Quem já escutou isso aqui sendo pregado? A gente escuta muito isso aqui. E isso carrega um peso, gente, surreal, porque é muito verdade. Só que além disso, que já é verdade e é muito forte, nós temos que entender que além da palavra agir na minha vida, quando eu ando segundo esse caminho, que é a palavra, Deus aprova essa área da minha vida. Além da palavra agir na minha vida, Deus está aprovando você naquela situação. Então, por exemplo, o Caô está com um problema financeiro. Exemplo, tá? Não falha bem. E daí ele foi lá e buscou uma palavra diante de Deus. Deus deu a palavra para ele. E ele começou a andar nesse caminho. Então, mais do que a palavra agir na vida dele, Deus está aprovando ele naquela área. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que tem pessoas que têm altos e baixos na vida? Porque ela não tem a palavra, ela tem a teoria. Mas ela vai lá e sempre cai no mesmo problema. Sempre cai no mesmo problema. Deus não aprovou ela naquela área ainda. Por isso que a vida não veio. Por isso que ela não prosperou naquela área ainda. Por isso que aquele negócio não foi para frente. Não importa o que seja na nossa vida, é assim que acontece. Já percebeu que tem gente que vive de momentos? Acaba um encontro, acaba um congresso, a pessoa está lá em cima, dá um mês depois está lá embaixo. Ela não pegou a palavra, que é o caminho que Deus aprova. Que é o caminho que Deus aprova. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É algo muito interessante isso. É algo que, quando a gente entende, isso traz resposta para toda a nossa vida. Aleluia. Gente, é muito interessante. Quem aqui estuda? Está estudando? Acho que todo mundo, né? Quem aqui, agora, acho que vai abaixar um pouco as mãos aqui. Quem aqui já tirou nota vermelha?
Ah, não, tem uns corajosos que levantaram a mão. Mas, gente, é muito interessante. Porque o que eu quero dizer com isso? A nossa vida com Deus, nessa linha de que nós estamos falando de aprovação, é igual à escola. É igual à escola. Porque eu já tirei nota vermelha. Foi poucas vezes. Glória a Deus. Não, mas foi 2 só. Só foi 2. E o que eu quero dizer nessa linha de aprovação, gente? Que a nossa vida com Deus é assim. Por que hoje é uma noite de aprovação? Porque hoje Deus, glória, Tecalaituba. Hoje é uma noite em que você vai sair das notas vermelhas e vai para as notas azuis, amém? Mas assim, ó lá, o manto foi para lá, o poder pegou para lá. Mas por que eu digo isso, gente? Porque a gente o reprovamento que a gente diz com Deus aqui é o bicho. A gente pode ser aprovado por Deus ou pode ser reprovado por Deus. E o que eu quero que vocês entendam com isso? Que quando a gente é aprovado por Deus, é toda vez que a gente pega o caminho que o Senhor aprova e obedece, que é a palavra. Então toda vez que você tem um problema, seja qual área seja, e toda vez que você pega a palavra, medita nela dia e noite, que é o que está dizendo ali o salmista, e você vive aquilo, e aquilo, você tem uma vida consistente nisso, Deus está aprovando você naquela área. Agora, quando você tem as oportunidades e não faz, você está reprovando diante de Deus. O que Deus estava falando para mim nesses dias? Que tem muitas pessoas aqui que estão à beira da reprovação diante de Deus. Mas não é para a gente se preocupar com isso, por causa da palavra de hoje. Uma nota vermelha não te reprova, certo? Até porque uma nota não define o resultado final. Eu tinha nota vermelha, mas eu nunca não reprovei de ano. No outro mês eu fui e recuperei. O manto agora foi ali, eu não sei o que. Então o que eu quero que vocês entendam? Gente, nós só reprovamos diante de Deus quando a gente tem a palavra, que é o caminho certo. A gente sabe o resultado que aquilo vai trazer na minha vida, e eu não obedeço aquilo. Só que o problema não é você não obedecer 1, 2 vezes, é você continuar nesse erro. O problema é você saber o caminho, saber a resposta e não obedecer. Quando você vive uma vida assim, de desobediência, infelizmente Deus te reprova. E daí você vive nesse lugar que você nunca vence aquele pecado, aquele problema. Porque, claro, você não teve a aprovação de Deus, você teve a reprovação de Deus naquela área. É simples. É simples o Evangelho. É simples as coisas da nossa vida. O salmista diz: como é feliz aquele que decidiu meditar na lei e viver em cima dela. Você é triste? Não está meditando na lei. Não está meditando na lei. Não está meditando na lei. E, gente, isso é muito, muito interessante. Porque enquanto Deus não aprova algo na nossa vida, aquilo não prospera. E é muito verdade. Eu recentemente dei um testemunho aqui da bênção que eu recebi do meu carro, né? E eu só recebi aquela bênção quando teve uma palavra que o Pai deu para mim. Até lá, nós já fazia uns 2 meses que nós estávamos atrás do carro, do bendito carro. E não era próspero naquela área, não ia. E eu precisava para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Mas quando chegou a palavra, que é o caminho que Deus aprova, a bênção fez assim, ó. Eu estava aqui, ela veio até mim. Pronto, do dia para a noite aconteceu tudo. E é isso que eu quero que vocês entendam, gente. A nossa vida tem que ser assim. A nossa vida tem que ser assim. Esse é um dos testemunhos. O meu outro testemunho eu nem falei nada, né? Foi revelado nas línguas. Ai, gente. Eles anunciaram lá, né? Mas é verdade.
né? O... Gente, mas é algo sério, né? A gente brinca. Mas é verdade, né? Eu e a Larissa, meu amor. Gente, já fazia mais de 10 anos que a gente estava, né, nesse rolo aí, enfim. Daí conversava. Mas é verdade, ó, presta atenção porque isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Fazia mais de 10 anos que a gente conversava, enfim, tinha essa vida ativa, né? Só que aí que tá. Gente, nunca antes tinha dado certo. Nunca tinha dado certo. Toda vez era um problema, era algo que não encaixava. Mas é claro, nós não tínhamos a aprovação de Deus ainda naquilo lá. E daí o que aconteceu? Depois de 10 anos, 12 anos, que a gente entendeu o ministério, restituiu coisas da nossa vida, que a gente colocou a palavra, que é o caminho da aprovação, a gente não fez força nenhuma. Deus pegou a mão de um, pegou a mão de outro e falou: é a hora, vão lá e namorem. Foi simples assim. Mas, gente, é verdade, é muito diferente esse caminho da aprovação de Deus. Eu falo isso não para que nasça, mas é porque essa área é uma área específica onde todo mundo erra, onde todo mundo se perde, é no relacionamento, porque envolve alma. É ou não é? Quem aqui já namorou e não deu certo? Meu pai amado, 80% da igreja. Ai, ai. Gente, é algo, eu citei como exemplo, né, para vocês entenderem, porque isso é verdade na minha vida, não é algo que eu estou falando, né, para que, lá o Caleb, não, é verdade na minha vida. A gente teve a aprovação de Deus nessa área, Deus foi lá e agiu. Então o que eu quero que a gente entenda com isso? Que quando a gente não tem a aprovação de Deus na nossa vida, acontece, sabe o quê? O que está lá no versículo 6, que diz assim: mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quando você é reprovado diante de Deus, simplesmente a tua vida está aqui e ela faz aqui. Você começa a cair num caminho de ruína, num caminho de pobreza, num caminho onde não tem vida aquilo que você está fazendo. Porque, claro, você não tem a aprovação de Deus. Então, mais do que, o que eu quero que você entenda hoje, mais do que você tem uma palavra, mas junto com a palavra que você tem naquela área da tua vida, entenda que se você coloca em prática ela, você tem a aprovação de Deus, e nunca mais você sofre naquele problema, nunca mais, porque você está tendo o checklist de Deus, você está tendo o sim de Deus. Pobreza, nunca mais. Riqueza, sim, eterna, eterna, eterna. Ministério próspero, sim, cheque de Deus, cheque de Deus, cheque de Deus, cheque de Deus. Família próspera e unida, cheque de Deus, cheque de Deus, cheque de Deus. Aleluia. E assim você começa a descer junto com as águas correntes. Você começa a descer, você começa a dar fruto, porque as suas folhas não murcham. Porque como é feliz aquele que medita na lei, dia e noite, e lá nela está a sua satisfação. A vida com Deus é assim, é a gente que complica. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por que eu usei o exemplo da escola, gente? Porque tem pessoas que estão nesse ambiente onde elas estão aprovando elas mesmas. Tem pessoas que estão nesse ambiente em que elas estão se aprovando e não é Deus que está aprovando elas. Por isso que estão chegando a um lugar de reprovação diante de Deus. E o problema é qual? Destruição. Não se aprove, deixe que Deus aprove você. Amém? Cutuque a pessoa que está do teu lado e fale isso. Não se aprove, deixe que Deus aprove você. Bata agora na outra, a que está atrás, a que está na frente. Dê um soco, se for o caso, do lado, assim, ó. Ele fala assim: não se aprove, meu irmão. Deixe que Deus aprove você. Deixe que Deus aprove tua história. Deixe que Deus aprove teu ministério. Glória a Deus. Olha o Espírito agindo. Aleluia.
Ihu! Gente, é algo mais profundo mesmo, né? É algo mais intenso diante de Deus. Então, o que eu quero que você entenda hoje também, junto. Não se condene por uma nota vermelha que você tirou. Se contente com a tua aprovação no final do ano. Se contente com a tua aprovação no teu ministério. O que é aprovar? O que significa isso? Significa você estar apto para a próxima fase. Você só é aprovado porque você pode ir para outro lugar. Senão você não teria sido aprovado. Você passou de ano na escola porque você foi lá, estudou o teu ano inteiro e demonstrou resultado naquela prova, nos exames, e você passou. Então você está apto para um nível mais além, para um lugar mais profundo diante de Deus. Deus quer aprovar vocês hoje, para que Ele possa levar vocês a uma milha a mais, a um lugar mais profundo, porque o raso não serve mais. O raso não serve mais para esse viver. 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 O raso não serve mais. Então, analisa a tua vida a partir de hoje, a tua história. Caleb, é verdade, cara. A minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer porque eu tenho a palavra aqui, mas eu não obedeço. Eu sei que a minha vida financeira vai andar quando eu pegar o texto que Deus me deu, colocar na minha vida e entender que esse é o caminho que Deus aprova. Mas não o caminho que eu aprovo, o caminho que Deus aprova. Começa a colocar em prática isso. Começa a viver essa realidade na tua vida. Quantos aqui tem palavra no coração que Deus já deu sobre alguma área da vida de vocês? Todos. Aí está a prosperidade para você. Aí está a prosperidade. Quantos tem palavras nas finanças aqui? Aí está a prosperidade. Quantos tem palavras nos relacionamentos? Que há poucos que tem, mas eu sei que tem pessoas que têm. Aí está a prosperidade para um casamento abençoado. Quantos tem palavra no chamado? Aí está a prosperidade para o teu chamado em bem. Porque como é feliz aquele que medita na lei e se satisfaz nela. Eloy, como é feliz. Então, gente, precisamos entender isso nessa noite. Precisamos entender esse lugar, né, que Deus está nos levando. E que eu quero que você entenda que você não pode se condenar pela palavra que você não obedeceu. Não se condene por isso. Vocês vão entender o porquê no final. Amém? Então, vamos começar a analisar a nossa vida a partir de hoje. Vamos começar a analisar a nossa história. Vamos começar a analisar, né, os nossos passos. Porque o crente, ele é assim. Tudo o que ele precisa está escrito. Mas ele insiste em ser uma pessoa ímpia e caminhar para o caminho da destruição. Esse é o problema hoje da realidade do Evangelho. Você não precisa de uma revelação que vai vir do pastor lá de fora. Está escrito. O salmista diz assim que aquele que é feliz medita dia e noite. A revelação está aqui, já foi trazida. Mas você quer ser alguém ímpio, que o vento leva, como a palha ali que diz, né? O vento leva. Ou seja, qualquer coisa que te mostram te tira do foco. Qualquer coisa que te mostram você já... É verdade, eu vou seguir nesse caminho. Não se aprove, deixe que Deus te aprove. Aleluia. Entenderam? Todo mundo entendeu? Todo mundo ficou quieto agora. Mas, gente, vamos se colocar em pé.
precisamos entender algo que o Espírito ministrava ao meu coração ontem. Que hoje, é o que eu falei aqui no começo, é uma noite de aprovações, certo? Vocês entenderam isso? Por que é uma noite de aprovações? Porque hoje é o dia que Deus quer passar todo mundo de ano aqui. Amém? Hoje é o dia que Deus vai passar você. Só que mais do que isso, Deus falou para mim assim: não importa quantas palavras erradas eles obedeceram, quantas vezes eles não foram aprovados, hoje eu estou aprovando todos. Hoje eu aprovo todos que vão estar lá naquela noite. Eu vou aprovar todo mundo, mas eles precisam apenas entender isso e vir aqui na frente. Porque Deus não está preocupado com o que você fez até aqui, mas sim com o que você vai fazer a partir de hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra que aprova é a que foi dada hoje. A palavra que aprova a tua vida a partir de agora é a que foi dada hoje. Por isso que Deus está anulando. Deus falou assim, ó: eu estou anulando todas as palavras erradas até agora, e porque hoje vai ter uma palavra certa, eu estou aprovando a vida deles. E sabe mais o que Deus vai fazer? Deus vai pegar o teu nome, colocar no livro dele e colocar o check de aprovado. Eu vi essa cena, gente. Eu estava hoje à tarde meditando. Eu vi Deus pegando o nome das pessoas que vão vir aqui, colocando lá: check, aprovado, aprovado, aprovado. Para o quê? Para um próximo passo, para um nível mais fundo, para um lugar no chamado que ainda nunca viveu, para dar uma milha a mais, porque o raso não serve mais. Gente, eu enxerguei, foi